peregrinando pela Terra Santa. Desde já, meu muito obrigado, deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Depois de ter passado pela Igreja da Anunciação em Nazaré, ido até Ai-Karen, terra onde morava Isabel e Zacarias, e Maria visita sua prima e ajuda na gestação, chegamos também a Belém, Campo dos Pastores, Bet-Saúl, e hoje começamos uma nova fase, que é o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus vai começar com o batismo no Rio Jordão. E aqui nosso mapinha de sempre, quero ilustrar para vocês. O mapa de Israel, aqui temos o Mar Mediterrâneo, aqui temos a Jordânia, Egito, e aqui em cima nós temos a Síria. Só lembrando o fato da fuga do deserto a fuga no deserto ao Egito, depois que Maria deu à luz a Jesus, saíram desta região e vieram aqui para o sul, no Egito, e depois tiveram que voltar tudo de novo a Nazaré, e quando Jesus teve seus 12 anos, veio para o templo. Então era um caminhar constante, por essas terras. Lembramos que Israel não é um país tão grande, eu sempre consigo determiná-lo a dimensão do estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. 480 quilômetros de norte a sul, mais ou menos de leste a oeste tem 50 quilômetros. E aqui nós temos uma falha geográfica muito importante, que é a falha sírio-africana. Sabemos que a região tectônica da Terra está sempre em movimento, a Terra está em movimento, E aqui há milhares e milhares de anos atrás aconteceu essa falha. Então, aqui é chamado a parte mais baixa da Terra. Aqui o Mar Morto está a 412 metros abaixo do nível do mar. Aqui está o Mar Mediterrâneo e aqui embaixo, a 412 metros abaixo do nível, está o Mar Morto. E esse Mar Morto é alimentado pelo Rio Jordão, onde começa o discipulado de Jesus com o seu batismo. O Rio Jordão, ele tem uma dimensão de aproximadamente 300 quilômetros. Não parece muito, Imagina nossos rios aqui no Brasil, olha o Rio Amazonas, O Rio Nilo lá no Egito, E aqui 300 quilômetros. Ele nasce nas montanhas, na cordilheira de Hermon, aqui na Síria, e tem três principais fontes, Dan, Banes e Hasbane. Então são as nascentes do Rio Jordão. Essa nascente é formada por três fontes, que formam 4 riachos, que vêm do degelo da cordilheira de Hermon. Então, vem descendo, entre o estado de Israel e vai formar o Mar da Galileia. Aqui o rio já desce mais ou menos 220 metros abaixo do nível do mar. Já chega a essa dimensão de baixa, E ele nasce a 300 metros acima do nível do mar. Então, 300 com 200, então você já viu que ele desceu 500 e poucos metros já de declive. E aqui eu sempre digo a comparação, ele vai vir e vai formar o Mar da Galileia. Sobre o Mar da Galileia vamos falar logo mais, É a principal reserva de água doce que tem Israel. Então, aqui o rio enche, fica, mas tem o vertedouro. Ele continua descendo. E vai descendo aproximadamente mais 110 quilômetros até chegar a Jericó e Jericó no Mar Morto. Então, ele entra doce e termina salgado. Porque aqui, antigamente, há milhares de anos, fazia parte o Mar Vermelho. Então, com essa falha da ruptura da terra da Síria africana, houve o levantamento das camadas, então ficou presa essa parte. Como existe muita sedimentação, muitos resquícios do mar, por isso que a água é salgada. Então eu sempre faço aquela metáfora, foi uma colega guia que lá nos ensinou, por que aqui é doce e aqui é salgada? Tudo que você recebe, transforma e reparte, torna-se fértil, alegre, belo e bonito. Mas o que você recebe e guarda para si, se torna egoísmo, se torna sinal de morte.
Então, aqui nós temos o Rio Jordão. E aqui também que Jesus Cristo vai fazer o início do seu discipulado pedindo o batismo para João. Isso nós podemos ler em Mateus e Lucas nos capítulos 3, como também em Marcos capítulo 1 e como também no Evangelho de São João capítulo 1, que São João já fala sobre o arrependimento e a questão do simbolismo do ritual. Curiosamente, no Rio Jordão, também no Antigo Testamento, existem algumas passagens bíblicas importantes. Por exemplo, nós temos Josué no capítulo 3, que vai ao Rio Jordão. Podemos ver isso no próprio livro de Josué, capítulo 3. No 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ver o machado milagroso flutuante. O machado milagroso flutuante. Procure lá esse texto em 2 Reis, capítulo 6. E Naamã fica curado da lepra depois que se lava nas águas do Rio Jordão. Isso nós podemos ler também no 2º livro de Reis, capítulo número 5. Tarefa para logo mais. Então, aqui acontece. Há uma curiosidade para quem vai a Israel, porque lá nós também fazemos a nossa renovação das promessas batismais. Batismo é um só. E o batismo é feito com água e com o sinal da cruz. Então não tem que chegar lá e vou me batizar nas águas do Rio Jordão. Se você já foi batizado uma vez, você vai apenas renovar o seu batismo. Se você já foi batizado numa igreja católica, numa igreja anglicana, numa igreja batista, numa igreja luterana, o batismo é um só. Não tem que cada vez numa igreja ser batizado novamente. O batismo é um sinal, é um sacramento visível, uma vez só. E aqui nós temos 2 lugares que acontecem essa renovação do batismo. Um fica já próximo de Jericó. Não é um lugar muito bonito. Fica próximo de uma igreja ortodoxa, a igreja de São Jerônimo. Aqui temos algumas fotos da igreja de São Jerônimo. Só que a cor da água lá, meus amigos, é uma tristeza. Como o Rio Jordão vai descendo e vai para o deserto, a água vai ficando escura, lamenta. Então ela fica nessa cor aqui, ó. Quem tem coragem de entrar numa água assim, fazer os banhos de imersão, como fazem muitos quando vão a Israel. Então o que acontece? Um grupo de pessoas, né, que é chamado uma organização, os kibbutz, né? Isso podemos falar em outros vídeos, não é o nosso interesse agora, vai adquirir terras aonde? Na saída, na foz do Mar da Galileia, bem aqui. Tem uma represa e ali a água é totalmente diferente. Olha só a cor da água, né? É um espetáculo. Veja aqui nessa outra ilustração. Olha a cor da água lá, ó. Verdinho. Você entra nessa água, você vê os peixinhos mordendo os teus pés. É muito, muito, muito bonito. Então, nessa água que a gente vai, né, lá no Yardenit, né, Jordão, que pertence a um kibbutz, que é feita então a renovação do batismo. Então podemos ver pessoas que lá podem alugar as batas, né, e faz os banhos de imersão. Normalmente são pelos nossos irmãos evangélicos que fazem essa prática. Nós, os católicos, normalmente fazemos o quê? Entramos, o sacerdote ou o ministro ou quem faz a viagem, no caso eu, quando vou por algumas empresas eu faço também, a gente faz as orações e aí depois cada um asperge a sua testa, né, com o sinal da cruz, com aquela água. Também é muito bonito aqui. A água é gostosa, tem peixes, como eu disse, peixes grandes, né? Um belo jardim. Já quem vai fazer de forma no lugar original, tem essa experiência aqui, ó, bem diferente, né? A água já meio não tão limpa, né? E o pessoal também faz o mesmo rito. Os ortodoxos também fazem isso. Curiosamente, nós falávamos ontem na igreja de Ardenit, lá tem um quadro, né? Onde João Batista batiza Jesus Cristo. Este é meu filho amado, a quem eu ponho todo o meu agrado. E a partir disso, Jesus começa a fazer a sua caminhada. Correto seria fazer agora o próximo vídeo em Jericó, onde nós temos o Monte das Tentações. Mas isso eu vou fazer amanhã,
quando nós vamos fazer o caminho de peregrinos, saindo da Galileia e descendo para a Judéia, passando pela Samaria. Então, sobre o Rio Jordão, o rio que, inclusive, quem vai lá traz garrafinhas, até eu tenho pena que eu não tenho isso comigo agora, são garrafinhas que a gente traz de água, e essa água depois a gente usa, né, num batismo, quando for fazer na nossa cidade, nossa comunidade, ou até mesmo ter em casa como um sinal, como um sacramental, né, de oração, né, a água do Rio Jordão. Então, agora sim, nós vamos entrar de fato nesse universo de Jesus Cristo. Os próximos vídeos vai ser sobre Caná da Galileia, onde aconteceu o primeiro milagre, onde Jesus transforma a água em vinho. Depois nós vamos para o Monte das Bem-aventuranças, onde nós temos a leitura de Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, né? Depois nós vamos para Tábaga, onde aconteceu a multiplicação dos pães e peixes. Vamos na primazia de Pedro, onde Jesus, depois de ressuscitado, pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. Também nós vamos a Cafarnaum, onde aconteceu a maior parte da vida de Jesus, os seus sinais e milagres. Tem a casa da sogra de Pedro, a sinagoga. Depois nós vamos para o Monte Tabor também, quero levá-los lá em cima. Ou seja, tem muita coisa para nós acompanharmos na sequência dos vídeos, porque estamos peregrinando pela Terra Santa, pela Terra de Jesus. Não esqueça, deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo se você achou interessante. Meu muito obrigado e até breve.